Vocês sabiam que vocês podem resolver questões burocráticas estando lá na Alemanha ou em qualquer outro país do mundo só fazendo o certificado do e-notariado, que é totalmente gratuito? E se você tem bens, contas bancárias, entre outras coisas, que você quer deixar um procurador responsável em seu nome aqui no Brasil, você sabe como fazer? Pois bem, neste vídeo vou contar para vocês como que foi a minha saga no cartório para eu conseguir entender todas as documentações que eu precisei levar para fazer o certificado do e-notariado e a solicitação da procuração pública. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Fabiola Pinheiro, sou enfermeira e desde 2019 pesquiso sobre como mudar para a Alemanha. Em 2023 já fui para a Alemanha, voltei e agora estou na contagem regressiva para embarcar novamente. Quando eu fui para a Alemanha a primeira vez, eu já me preocupava naquela época em deixar algum documento tornando responsável alguma pessoa para responder por mim aqui no Brasil, mas o que eu não sabia é que não é qualquer documento que é aceito para que algum procurador responda em nosso nome aqui no Brasil. Nem preciso falar que essa pessoa tem que ser de confiança, né? E para que vocês saibam direitinho as documentações que vocês vão precisar no dia de solicitação do certificado do e-notariado ou então da procuração pública, vou falar para vocês qual a diferença de um e de outro. Começando pelo certificado do e-notariado, essa solicitação é totalmente gratuita, porém tem que ser agendada da mesma forma que a procuração pública. Com este certificado do e-notariado, a gente consegue resolver problemas burocráticos estando nós lá na Alemanha, bem como reconhecimento de assinatura em cartório, assinatura online de contratos, fazer contratos de compra e venda, resolver questões bancárias, entre outras coisas. Fazer, inclusive, uma procuração pública, mesmo que a gente esteja em outro país. Agora, a procuração pública em si é diferente da procuração normal. A procuração corriqueira que a gente costuma fazer em cartório, normalmente a gente já leva ela digitada, redigida, com os itens que a gente quer citar ali e a gente reconhece a assinatura. Ela custa bem baratinho, coisa de R$11, mas essa não é a procuração que a gente precisa. Nós precisaremos da procuração pública, que é uma procuração bem mais cara e um pouquinho mais complexa, porque nós precisaremos somente para o agendamento de levar algumas documentações, como por exemplo, uma cópia simples do RG e CPF da pessoa ou uma CNH, e essa documentação não pode ter nenhum tipo de rasura e nem ser plastificada, tá? Ou melhor, replastificada no caso do RG e CPF. Outra coisa que nós precisaremos comprovar lá no dia do cartório é a profissão do procurador, o endereço dessa pessoa e o estado civil. No nosso caso, nós precisaremos levar os originais das nossas documentações, como atestado de estado civil, precisaremos levar também a CNH ou então RG e CPF, e da mesma forma não pode ter nenhum tipo de rasura e não pode estar replastificada. Além desses documentos originais, nós precisaremos levar, se for conta bancária, que alguém ficará responsável por nós aqui no Brasil, os dados da conta bancária. Se for um imóvel, os dados do imóvel, de preferência uma cópia do contrato de compra e venda ou escritura, se for uma casa, apartamento, né? Qualquer coisa que eles consigam ver os dados do imóvel. Então é necessário a gente levar isso também. Algo que eu quase ia me esquecendo de falar com vocês, para quem é casado com comunhão total, parcial ou universal de bens, existe sim uma complicaçãozinha, porque o cônjuge, em determinada situação que eu vou explicar aqui para vocês, vai precisar assinar também esta procuração. No caso, se essa procuração for para terceiros, ou seja, se um dos cônjuges não nomear um deles para ser o seu procurador, e sim uma outra pessoa, um dos cônjuges vai ter que assinar essa procuração
procuração e na própria procuração tem uma nota dizendo que o outro cônjuge aceita que outra pessoa seja o procurador. Agora, se um dos cônjuges for o nomeado, aí não tem problema nenhum. O passo a passo para fazer a solicitação da procuração é como eu expliquei aqui para vocês, que eu fiz sozinha também, não tem problema nenhum. Você vai deixar o seu cônjuge responsável pelos seus bens. Com todos os documentos em mãos, aí sim a gente consegue agendar a data certinha para fazer a solicitação. No caso do cartório, próximo aqui da onde eu moro, essa procuração pública fica pronta no mesmo dia. E a forma de pagamento pode ser Pix, dinheiro, cartão de débito e crédito. Como eu disse, para fazer o certificado do e-notariado é totalmente gratuito, mas nós também precisaremos levar os mesmos documentos que eu citei para a gente fazer a solicitação da procuração pública, os originais, e também uma cópia simples do nosso comprovante de endereço, e tem que estar no nosso nome. Depois do agendamento, a gente recebe os protocolos de agendamento, constando a data que a gente precisa ir e o horário. E também eles reforçam com uma cor de marca-texto o que a gente precisa levar no dia, que é a certidão que comprove o estado civil, né? Se for casamento com averbação, óbito, essas coisas, também precisa, comprovante de residência, e precisa apresentar todos os documentos originais, no caso do certificado de notariado e da procuração pública. Quando eu fui procurar saber sobre como fazer essa procuração pública, a pessoa que me orientou de forma ali não tão assertiva, porque ela não disse para mim que no dia que eu fosse levar as documentações, eu teria que fazer um agendamento e que eu não conseguiria fazer a solicitação no mesmo dia, inclusive nem o pagamento. Então fiquem espertos, não deixem para a última hora. Eu acabei deixando para a última hora porque não é uma documentação barata de se fazer. No cartório aqui da minha cidade, da região onde eu moro, eu vou ter que pagar R$ 316,21 para solicitar essa procuração pública. Então eu tive que me planejar financeiramente para conseguir fazer este mês, e só por isso que estou fazendo muito em cima da hora. A orientação que a atendente me deu no dia é que essa documentação levaria aí mais ou menos uns 5 dias para ficar pronta, e quando eu cheguei lá, além de ter que levar outras documentações, eu ainda soube que na verdade essa documentação fica pronta no mesmo dia. Com relação ao certificado do e-notariado, no dia do agendamento a gente vai precisar levar o nosso celular e ter o aplicativo e-notariado baixado para que eles consigam validar o aplicativo e a gente consiga fazer, quando for necessário, a chamada de vídeo com um cartório que a gente precise resolver alguma questão burocrática. Agora me conta aqui, vocês sabiam que é necessário fazer tudo isso, gente, para conseguir ter um pouquinho de paz em outro país? Sobre o e-notariado eu não sabia, foi graças a um colega que eu fiquei sabendo dessa possibilidade de ter um pouquinho mais de tranquilidade estando eu lá na Alemanha, e sobre a procuração pública foi meio que correndo atrás mesmo. Na verdade, eu soube disso quando eu fui no cartório para resolver outras questões e falei a minha história, meu caso e tudo mais, o que eu gostaria de fazer, e a moça me explicou: olha, não, a senhora não pode fazer esse tipo de procuração normal, a senhora tem que fazer a procuração pública, e chegamos até aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um curtir para mim, de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida que ainda não foi esclarecida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!